Depois de alguns anos sem ver meus pais e minha irmã, fui convidada para um jantar em família. Meus pais sempre deram preferência para minha irmã, ela sempre foi a mimada, e achavam que eu era a pobre e fracassada da família. Foi então que no jantar, meus pais disseram: desempregada, né? Você sempre será o fracasso da família, nunca chegará a lugar nenhum. Mas 30 minutos depois, meu nome foi dito na televisão com um anúncio: a mais jovem bilionária, e a partir daquele momento, muitas reviravoltas aconteceriam. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Por muitos anos, eu acreditei que havia algo de errado comigo. Não porque houvesse, de fato, algum defeito grave, mas porque meus pais sempre deixaram claro que, entre eu e minha irmã, a escolhida, a preferida, a que merecia tudo, não era eu. Desde a infância, isso era perceptível nas pequenas coisas. Enquanto eu ganhava roupas simples, minha irmã desfilava com vestidos caros. Quando tirávamos notas parecidas na escola, ela era exaltada como um gênio, e eu, ignorada como se nada tivesse feito. Qualquer conquista minha era minimizada, qualquer erro, ampliado. Já dela, tudo era perdoado, justificado. Ela era a filha especial, a menina de ouro. Eu? Apenas um estorvo silencioso, que crescia à margem daquela família onde, por mais que me esforçasse, nunca cabia. Não foram poucas as vezes em que escutei frases como: você devia ser mais como sua irmã. Ela nasceu para vencer, você é só mais uma. Ou o clássico: ela merece mais, ela sempre foi mais sensível, mais esforçada, mais tudo. Eu cresci com a ideia de que o amor precisava ser conquistado, mendigado, e mesmo assim, não era garantido. Com o tempo, fui me afastando. Aos poucos, quase sem perceber. Primeiro deixei de contar meus sonhos, depois, minhas dores. Depois parei de ligar, de visitar. E então, simplesmente sumi. Enquanto minha irmã vivia cercada pelos pais, exibindo uma vida perfeita nas redes sociais, eu segui meu caminho em silêncio. Trabalhei duro. Estudei sem apoio. Chorei muitas noites. Enfrentei portas fechadas, decepções, recomeços. Aprendi a cair e levantar sozinha, com as próprias mãos, sem plateia, sem aplausos. Sem ninguém para me dizer vai ficar tudo bem. Os anos passaram. Meu nome desapareceu das conversas de família, assim como minha presença nos almoços de domingo. Até que, um dia, recebi um convite inesperado. Uma mensagem fria, quase automática, como se enviada por educação: estamos organizando um jantar em família, seria bom se você viesse. Sua irmã está ansiosa para te ver. Era estranho. Após tanto tempo, por que agora? Pensei em recusar, ignorar como tantas vezes fizeram comigo. Mas algo dentro de mim impediu que eu fosse. Não por eles, mas por mim. Eu não era mais aquela jovem fragilizada que eles rebaixavam. Eu havia me tornado algo maior, mais forte, mas eles ainda não sabiam disso. E talvez fosse o momento. Cheguei ao jantar pontualmente. A casa era a mesma, elegante, cheia de objetos caros, a decoração sempre impecável, como se tudo ali tivesse que transmitir uma imagem de perfeição. Eles me receberam com uma mistura de surpresa e desdém. Minha mãe me analisou dos pés à cabeça, como quem avalia uma peça fora de moda. Meu pai, com um sorriso forçado, me cumprimentou como se estivesse fazendo um favor. E minha irmã, bem, ela desfilava de salto alto, maquiada como uma celebridade, e me lançou aquele olhar de cima, carregado de julgamento. Durante o jantar, as conversas fluíam em torno dela. Suas viagens, sua carreira, suas amizades influentes. A cada frase, meus pais riam, batiam palmas, elogiavam. Quando tentei comentar algo sobre meu trabalho, fui interrompida: você ainda tá tentando aquela coisa de tecnologia? Disse minha mãe, com uma risada debochada. Achei que já tivesse desistido. Desempregada, né? Completou meu pai, olhando para minha roupa simples. Você sempre foi o fracasso da família. Nunca chegará a lugar nenhum, filha.
É triste, mas já aceitamos isso. As palavras pesaram. Vieram carregadas de anos de desprezo. E ali, por um segundo, voltei a ser a adolescente que chorava no quarto, invisível. Mas só por um segundo. 30 minutos depois, enquanto ainda estávamos à mesa, a televisão da sala, deixada ligada, como sempre, mudou para o jornal noturno. E então veio o anúncio, com pompa, música triunfante e manchete em letras garrafais: Brasil tem nova bilionária. Conheça a jovem fundadora da maior startup de inteligência artificial do país. E então, meu nome foi dito. Claramente. Com orgulho. Com destaque. A colher caiu da mão da minha mãe. Meu pai arregalou os olhos, tentando entender. Minha irmã congelou, a boca entreaberta, como se o mundo tivesse parado de girar. Eles se entreolhavam, sem acreditar. Mas eu já sabia que aquela seria a noite que mudaria tudo. E o que viria depois, seria ainda mais inesperado. A sala ficou em completo silêncio. Um silêncio tão espesso que eu conseguia ouvir a respiração nervosa da minha mãe e o render leve dos talheres que ainda tremiam nas mãos do meu pai. Minha irmã, pela primeira vez em toda a noite, ou talvez em toda a vida, não sabia o que dizer. Seus olhos estavam grudados na tela da televisão, onde meu rosto ainda aparecia em destaque ao lado do título chamativo: A Bilionária Invisível. Conheça a jovem que superou tudo e agora comanda o império da inteligência artificial. Isso deve ser um engano, murmurou minha mãe, com um tom que misturava incredulidade e negação. Tem muita gente com esse nome, completou meu pai, já franzindo a testa, tentando racionalizar o que parecia impossível. Mas quando a repórter mencionou o nome da minha empresa, seguido por imagens de uma conferência recente onde eu era a palestrante principal, as máscaras começaram a cair. Lá estava eu, em traje formal, falando com firmeza, sendo ovacionada por uma plateia internacional. Minha voz, minha imagem, minha trajetória. Não havia mais como negar. Minha irmã, finalmente, soltou um sussurro, carregado de inveja: Você fez isso tudo, sozinha? Olhei para ela, e pela primeira vez senti pena. Não dela exatamente, mas daquilo que ela representava. Uma mulher acostumada a receber tudo sem esforço, criada em um pedestal artificial construído pelos meus pais, e que agora via esse pedestal ruir diante de uma verdade que eles sempre se recusaram a enxergar: eu não era um fracasso. Sim, respondi, com tranquilidade. E ninguém aqui se interessou em saber. Minha mãe pareceu recobrar a fala aos poucos, mas não abandonou o tom crítico: mas por que nunca contou nada? Por que se afastou tanto? A gente podia ter te ajudado. Soltei uma leve risada. Não de deboche, mas da ironia daquela frase. Eles me ajudarem? Ajudado? Vocês nunca me ouviram. Nem quando eu pedi atenção, nem quando eu mostrava as primeiras ideias. Vocês nem sequer sabiam no que eu trabalhava. Sempre que tentei falar, fui ridicularizada. Fui diminuída. Meu pai tentou remediar: olha, filha, talvez a gente tenha sido um pouco duro demais, mas, um pouco? Interrompi. Eu cresci sendo tratada como se estivesse sempre aquém. Como se eu fosse o erro de vocês. Enquanto tudo que minha irmã fazia era digno de festa, eu era chamada de fracassada até mesmo quando acertava. Minha irmã, até então calada, ergueu a voz com um misto de mágoa e orgulho ferido: mas você não entende? Eu sempre achei que estava tudo bem entre a gente. Você nunca falou, você nunca se impôs, porque toda vez que eu tentei, vocês me silenciaram. Eu não parei de falar, vocês pararam de ouvir. Há muito tempo. O jantar, que começou com taças erguidas e sorrisos falsos, havia se transformado num campo minado de verdades engolidas por anos. E agora, a cada palavra minha, as máscaras da minha família iam caindo, uma por uma. Minha mãe, talvez pela primeira vez em muito tempo, pareceu encarar a realidade com um mínimo de humildade. Sua voz saiu mais baixa: a gente não sabia que você tinha ido tão longe, que tinha conseguido tudo isso. Olhei para ela com um misto de alívio e dor. E por que precisavam saber só quando a televisão anunciou? Minha trajetória não começou agora.
Eu estive construindo tudo isso enquanto vocês riam de mim, enquanto diziam que eu não era nada. E o pior, vocês acreditavam mesmo nisso. Houve mais silêncio. Não o desconfortável e venenoso do começo da noite, mas um silêncio pesado, de quem começa a entender que o que estava por trás da ausência não era frieza, mas proteção. Não indiferença, mas sobrevivência. O clima mudou. A arrogância deu lugar à hesitação. O desprezo virou um receio disfarçado. E então, como num ato ensaiado, minha irmã se aproximou da minha cadeira e segurou meu braço com um sorriso súbito no rosto. Olha, não importa o que aconteceu antes, né? O importante é que agora estamos juntas de novo. E, quem sabe a gente pode fazer coisas incríveis juntas. Tipo, montar uma empresa, ou viajar. Eu posso te ajudar com marketing, sabe que eu tenho uma rede bem forte. Olhei para a mão dela no meu braço e depois para o rosto. Reconheci ali o brilho conhecido de interesse. Aquela aproximação não era sobre amor. Era sobre oportunidade. Você quer se aproximar agora, por mim? Ou pelo que tenho? Ela não respondeu. Apenas manteve o sorriso, esperando que eu não fizesse a pergunta de novo. Meu pai também se levantou, tentando pegar carona no discurso. Filha, olha, nós somos uma família. Cometemos erros, claro, mas podemos recomeçar, né? Você pode nos dar uma segunda chance. Sim, eles estavam em choque. Mas o que viria depois, mostraria que o verdadeiro arrependimento ainda estava por vir. A partir do momento em que meu nome apareceu na televisão, tudo naquela casa mudou. Os olhares que antes carregavam desprezo agora pareciam buscar alguma forma de aprovação. As mesmas bocas que me chamaram de fracassada, agora sorriam em minha direção como se eu fosse um milagre recém-descoberto. Mas eu conhecia cada expressão, cada gesto forçado, cada tentativa de fingir uma proximidade que nunca existiu de verdade. Minha irmã foi a primeira a agir. Nos dias que se seguiram ao jantar, passou a me enviar mensagens quase diariamente. Algumas perguntando se eu estava bem, outras sugerindo encontros para colocar o papo em dia. Em uma delas, me mandou um áudio com a voz animada. Mana, eu tava pensando, sabia? A gente podia criar um projeto juntas. Algo nosso, de irmãs mesmo. Seria lindo. Eu sei que você tá ocupada, mas quando tiver um tempinho, me chama. Tô com várias ideias. Engraçado. Durante anos, ela sequer lembrava do meu aniversário. E agora queria fazer algo nosso. Respondi com um simples vou pensar, e ela respondeu com corações. Típico. Meus pais, por sua vez, tomaram um caminho diferente. Começaram com ligações curtas, onde tentavam parecer preocupados. Minha mãe me ligou certa noite, após um silêncio constrangedor, disparou. Você tá se alimentando direito, filha? Com tanto trabalho, não pode esquecer da saúde, viu? Quase sorri. Aquela era a mesma mulher que, anos atrás, disse na minha cara que eu devia aceitar minha mediocridade. Agora estava preocupada com minha nutrição. Tô me virando bem, respondi seca. Sempre me virei, né? Ela engoliu em seco e respondeu apenas com um claro, claro que sim. Depois desligou. Em outro dia, meu pai apareceu de surpresa na portaria da sede da empresa. Pediu para entrar, disse que era uma visita rápida, que queria ver com os próprios olhos o que você construiu, filha. Dei ordens claras para que o recepcionista dissesse que eu não estava. Ele foi embora com um sorriso forçado, mas seus olhos, segundo os relatos da equipe, carregavam frustração e raiva mal disfarçadas. Eles estavam tentando. Mas não por amor, não por arrependimento verdadeiro. Tentavam porque, pela primeira vez, eu tinha algo que eles queriam. Ou melhor, algo que sempre valorizaram mais do que qualquer afeto: poder. Dinheiro. Status. Mas o que mais me incomodava não era o comportamento deles. Era o conflito dentro de mim. Por mais que eu soubesse que suas atitudes eram motivadas por interesse, uma parte minha, aquela criança ferida que fui, ainda queria ouvir um pedido de desculpa sincero. Ainda desejava, mesmo contra a razão, um gesto verdadeiro.
Mas eles não eram capazes disso. Uma semana depois do jantar, recebi um convite para almoçar na casa dos meus pais. Hesitei em aceitar, mas fui. Precisava ver até onde estavam dispostos a ir. A recepção foi calorosa demais. Minha mãe, que raramente me dirigia a palavra sem algum julgamento, me abraçou por longos segundos. Meu pai puxou a cadeira para minha mesa. Minha irmã me elogiou pela aparência, dizendo que eu tinha ficado mais bonita. Tudo falso. Tudo teatral. Durante o almoço, tentaram mostrar uma versão de família unida que nunca existiu. Você se lembra daquela vez que fomos à praia? Minha mãe perguntou, tentando puxar memórias afetivas do nada. Você e sua irmã construindo castelinhos de areia, aquilo era tão bonito. Eu me lembrava, sim. Só que naquela viagem, minha irmã ganhou um biquíni novo e eu herdei um rasgado. Eles compraram picolé só para ela, e eu fiquei assistindo. Lembranças diferentes. Percepções distintas de uma mesma história. Depois do almoço, minha irmã se aproximou enquanto lavávamos a louça. Olhou para mim e disse, em tom doce, eu sei que a gente se afastou, mas eu sempre te admirei, sabia? Parei o que estava fazendo. Respirei fundo e a encarei. Admiração que se manifesta só depois da conta bancária crescer? Curioso, não? Ela tentou rir, mas o som morreu antes de sair completamente. Baixou os olhos, sem resposta. E foi ali que percebi que ela não sabia como lidar com minha firmeza. Ela esperava a garota calada, submissa, tentando ser aceita. Mas eu tinha mudado. E ela não sabia o que fazer com isso. Na semana seguinte, meu pai me chamou para uma conversa. Disse que queria abrir o coração. Estávamos sentados no jardim dos fundos da casa, lugar onde tantas vezes fui ignorada enquanto ele brincava com minha irmã. Olhou para mim com aquele ar ensaiado e começou, filha, eu sei que erramos. A gente teve nossas falhas. Mas tudo o que fizemos, foi tentando acertar. Você sempre foi mais fechada. Sua irmã, mais expansiva, era natural que a gente se aproximasse mais dela. Olhei nos olhos dele. Não havia remorso verdadeiro ali. Havia justificativa. Tentativa de se safar com meias culpas. Vocês não erraram por serem mais próximos dela, disse com calma. Erraram por me diminuírem. Por me negarem o básico, respeito. E agora querem reescrever tudo porque descobriram que eu venci sem vocês? Ele não respondeu. Sabia que não havia o que dizer. O jogo havia virado, mas ainda estavam tentando jogar com as mesmas cartas de antes. Naquele dia, saí de lá decidida. Se eles achavam que poderiam voltar para minha vida com abraços frios e palavras vazias, iriam se arrepender. Não porque eu queria vingança, mas porque era preciso que eles entendessem, de verdade, o que significa perder alguém que só queria amor e foi tratada como lixo. E eu estava prestes a mostrar isso a eles, da forma mais dolorosa. Após aquela conversa com meu pai, percebi que a única coisa que realmente mudou para eles era o tamanho do meu patrimônio. Não era a minha dor que importava, nem o meu esforço. Eles não queriam recomeçar para me reparar, queriam usufruir do que construí sem eles. Foi nesse ponto que comecei a colocar limites. Não respondi mais todas as mensagens da minha irmã. Recusei os convites constantes para almoços, cafés e jantares improvisados. Mantive o contato apenas o suficiente para que eles soubessem que eu não havia desaparecido, mas já não me colocava mais à disposição para ser usada como ponte para uma vida confortável. Mas, como era de se esperar, isso não foi bem aceito. As mensagens antes doces começaram a ganhar um tom acusador. Você está se afastando de novo, por quê? Agora que você tá por cima, esqueceu da família? Escreveu minha irmã, em um dia que recusei uma proposta dela de abrir uma loja de cosméticos com o meu dinheiro. Na mesma semana, minha mãe me ligou chorando. Ela dizia que sentia minha ausência mais do que nunca. Que andava com o coração apertado. E, mais uma vez, tentou apelar para o que restava de afeto. Filha, você não tem ideia do quanto dói saber que você cresceu e não nos quer mais por perto.
será que não podemos ser uma família de novo? Desta vez, não desviei da verdade, não, mãe. Porque nunca fomos. Houve um silêncio do outro lado. A ligação caiu em seguida. Nunca saberei se foi proposital. Eles estavam tão acostumados a me ter como sombra, que não suportavam me ver brilhando à luz própria. E, pior ainda, recusando-me a dividir essa luz com quem só me ofereceu escuridão. O ápice da tensão veio alguns dias depois, quando recebi uma visita inesperada em minha casa. Minha irmã, sozinha, sem avisar, apareceu na portaria. Pediu para subir, e por impulso, deixei. Ela entrou, olhou ao redor com admiração e uma pontada de inveja. Era a primeira vez que via meu espaço, o lugar que construí com anos de luta. Tentou disfarçar o espanto com elogios genéricos. Nossa, você realmente fez tudo isso sozinha? Como sempre, respondi, fechando a porta atrás dela. Ela se sentou no sofá, ajeitou os cabelos e me olhou com aquele olhar que usava quando queria algo. E então veio a proposta. Eu pensei melhor, e acho que a gente pode fazer uma fusão. Juntar nossas ideias. Eu entro com minha experiência, você entra com o capital. Somos irmãs, temos que crescer juntas. Tive vontade de rir. Ela realmente achava que um laço de sangue apagava tudo o que foi dito e feito ao longo dos anos. A dor, o desprezo, as comparações, o abandono emocional. Tudo isso agora deveria ser engolido, esquecido, em nome de um negócio entre irmãs? Você quer crescer comigo agora? Comecei, olhando direto nos olhos dela, mas quando eu estava no fundo do poço, você sequer me ofereceu a mão. Quando eu pedi ajuda, você ria com os nossos pais. E hoje você quer que eu esqueça tudo isso, porque virei uma oportunidade? Ela desviou o olhar, constrangida. Ficou mexendo nos dedos, inquieta, e por fim, disse, eu não sabia que doía tanto em você, não sabia, porque nunca quis saber. Você sempre esteve ocupada demais sendo a estrela da família. Enquanto eu era só a sombra. O peso morto. A filha que atrapalhava o orgulho de vocês. Ela tentou um argumento final, mas ainda dá para mudar isso, não dá? Respirei fundo. Eu queria dizer sim. Queria que fosse simples. Mas não era. Porque o que eles queriam mudar não era o passado, era a consequência do passado. E isso, já era tarde demais. Não dá para apagar quem vocês foram. Nem fingir que eu sou burra o suficiente para acreditar nesse teatro todo. Eu construí tudo o que tenho com a força que vocês duvidaram que eu tinha. E agora que vocês sabem que eu consegui, querem usufruir? Ela levantou devagar, e sua expressão já não era de decepção. Era de ressentimento. Porque ela finalmente percebia que o dinheiro não tinha me deixado vulnerável, mas ainda mais forte. Ela saiu da minha casa sem se despedir. Talvez estivesse magoada. Mas magoada por não ter conseguido me manipular. Naquela noite, sentei sozinha na varanda e olhei para o céu escuro. Pensei em tudo que enfrentei, em cada não que ouvi. Em cada lágrima que chorei em silêncio, torcendo para que alguém da minha família aparecesse e dissesse, estamos com você. Ninguém apareceu. E agora que consegui, eles vêm com palavras ensaiadas, memórias editadas e abraços falsos. Não por amor. Mas por interesse. E isso me feria mais do que qualquer silêncio. Mas se ainda havia alguma parte de mim que hesitava, ela estava prestes a desaparecer. Porque, nos próximos dias, eu faria com que eles provassem do mesmo desprezo que me ofereceram durante toda a vida. E não haveria volta. Depois daquela visita da minha irmã, a tensão se intensificou. Eles perceberam que a imagem de família feliz que tentavam reconstruir não funcionaria mais comigo. Eu já não era mais a filha calada que aceitava migalhas emocionais. Agora, eu tinha poder. E mais do que isso, consciência. Foi aí que deixei de ser apenas firme, comecei a ser clara. Enviei uma mensagem no grupo de família, aquele mesmo onde por anos eu era esquecida e ignorada. Escrevi, quero deixar algo bem resolvido, não estou aberta a parcerias, negócios ou reconciliações baseadas em interesse.
Se for para fingirem laços que nunca existiram, prefiro manter distância. Desejo paz a todos, mas a minha não está mais à venda. A resposta veio com um silêncio coletivo, daqueles que gritam mais do que qualquer palavra. Em seguida, recebi mensagens separadas. Primeiro da minha mãe: filha, isso foi cruel. Nós só queremos você de volta. Por que você não consegue perdoar? Depois, de meu pai: está na hora de amadurecer. O passado ficou para trás. Chega de mágoas. E por fim, minha irmã: a sua arrogância vai te deixar sozinha. Espero que o dinheiro te faça companhia quando ninguém mais quiser estar por perto. Nenhum deles pediu desculpas. Nenhum assumiu as próprias falhas. Para eles, eu era ingrata por não permitir que reescrevessem a história conforme suas conveniências. Foi então que uma notícia circulou entre alguns conhecidos: eu havia comprado uma propriedade enorme. Um sítio de luxo, com uma casa moderna, cheia de espaços de lazer, jardins amplos, piscina, salão de festas, algo que, para os padrões da nossa antiga família, era inalcançável. E o que mais chamou a atenção: eu organizaria ali uma confraternização, convidando pessoas próximas, amigos, alguns ex-colegas de infância, mentores e membros da equipe da empresa. Todos estavam falando. Meus pais e minha irmã, ao saberem disso, ficaram em alerta. Era a confirmação de que eu estava celebrando, sem eles. Que estava compartilhando conquistas com outros, menos com quem deveria. Minha mãe tentou contornar: estamos sabendo da sua comemoração, será que podemos passar aí, ao menos para te dar um abraço? Meus dedos pairaram sobre a tela por alguns segundos antes de digitar: não. Essa comemoração é para quem me viu como alguém antes da fama. Vocês nunca estiveram nesse grupo. Dessa vez, não houve resposta. Mas a tensão foi além das palavras. Dias depois, fui informada de que meu pai havia procurado um advogado conhecido da cidade. Ele queria entender se, como pai, tinha algum direito sobre os lucros da filha. Alegava que me criou, me alimentou, me educou, e que, agora, poderia estar sendo injustamente excluído da prosperidade da família. Ao saber disso, minha primeira reação foi rir. Era inacreditável o nível de manipulação. Mas também era previsível. Quando o afeto é falso, o desespero pelo benefício financeiro se torna inevitável. Procurei meu próprio advogado. Pedi que deixasse registrado, em documento, que nenhum membro da minha família direta, pais ou irmã, tinha acesso a qualquer aspecto da minha empresa ou patrimônio pessoal. Inclusive deixei claro que, se algum deles tentasse me vincular judicialmente por qualquer motivo, todas as provas de maus-tratos psicológicos e desprezo familiar que guardei por anos seriam levadas a público. No mesmo dia, meu pai ligou. A voz dele, que sempre soava autoritária, agora era instável. Você quer nos destruir, é isso? Vai nos humilhar diante de todos? Não. Eu só não vou mais fingir que não fui destruída por vocês durante anos. A diferença é que agora, eu me reconstruí sozinha. E vocês não fazem parte dessa nova estrutura. Ele tentou se fazer de vítima, me chamar de ingrata. Mas eu desliguei. Minha mãe, que sempre se calava nos momentos difíceis, decidiu me procurar pessoalmente. Apareceu na porta da empresa, sem agendamento, sem autorização. Foi barrada na recepção. Deixou um bilhete: você era nossa filha. Agora é uma estranha com dinheiro. Que Deus perdoe sua frieza. Li aquilo com calma. E, diferente do que ela esperava, não me senti culpada. Senti alívio. Porque finalmente eles estavam sendo obrigados a olhar para o reflexo de tudo o que fizeram, sem conseguir desviar. E esse reflexo ainda ficaria mais nítido. Na semana seguinte, minha irmã me procurou novamente. Só que dessa vez, não era para pedir. Era para exigir. Você está sendo cruel. Nós somos sangue do seu sangue. É sua obrigação ajudar seus pais. Eles não têm mais reservas. Estão endividados. E a culpa é sua, por ter virado as costas. A frieza no olhar dela me lembrou exatamente o que vivi durante anos. Vocês escolheram quem amar.
Agora aguentem viver sem o amor que negaram. E o dinheiro, não é dívida minha. Ela me olhou como se não me reconhecesse. E, talvez, não o reconhecesse mesmo. Porque pela primeira vez, ela via a mulher que nasceu do abandono. E que não aceitaria mais ser usada. Mas ainda faltava um passo. A parte final, onde eles perceberiam que o preço de desprezar um filho não é só o arrependimento. É o esquecimento. E isso, estava mais próximo do que imaginavam. Na manhã da minha confraternização, o céu amanheceu limpo. O ar estava leve. Pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que respirava em paz, sem precisar disfarçar feridas antigas, sem carregar o fardo de tentar ser aceita por quem só me usou como alvo de comparação e escárnio. O sítio estava impecável. As luzes penduradas entre as árvores, as mesas organizadas, o buffet em ordem, os funcionários alinhados. Tudo como eu havia sonhado nos anos em que sequer sabia se teria um colchão para dormir no mês seguinte. Os convidados começaram a chegar. Rostos que me acompanharam em silêncio, em fé ou em parceria. Colegas de universidade que estudavam até tarde comigo na biblioteca. Uma senhora que me abrigou por um tempo quando fui despejada. Meu primeiro mentor, que me ensinou a apresentar ideias mesmo com medo. Pessoas reais. Que me viram pequena e não se afastaram. Que nunca precisaram me ver na TV para reconhecer meu valor. Entre abraços, sorrisos e conversas sinceras, notei uma movimentação discreta na entrada. Um dos seguranças veio até mim, cochichando: tem um casal lá fora, com uma moça, dizem ser seus pais e irmã. Estão pedindo para entrar. Meus convidados seguiram conversando, sem perceber. Caminhei até a entrada devagar. E lá estavam eles. Meus pais, envelhecidos. Minha irmã, com maquiagem borrada. Nenhum deles dizia nada. Apenas me encaravam com olhos aflitos, como se estivessem vendo uma porta se fechando para sempre, e de fato, estavam. O que vocês estão fazendo aqui? Perguntei, com firmeza. Minha mãe deu um passo à frente, com a voz embargada: a gente só queria te ver, dizer que sente muito, que estamos arrependidos. Arrependidos do que exatamente? Ela hesitou. Meu pai tentou intervir: nós erramos, ao escolher. Ao não enxergar você. Não, cortei. Vocês não erraram apenas por não enxergar. Erraram por me rebaixar. Por me excluir. Por me fazer acreditar, desde criança, que eu era o problema. Vocês escolheram o lado da arrogância, e agora estão colhendo o fruto disso. Minha irmã se aproximou: olha, talvez você não me perdoe agora, mas um dia vai lembrar que somos irmãs. Vai perceber que família é tudo. Olhei para ela com tristeza e calma: família não é quem te chama de fracasso quando você mais precisa. Família é quem te estende a mão quando ninguém mais o faz. E vocês nunca foram isso para mim. Eles ficaram ali, parados, esperando uma brecha. Um gesto. Um convite. Mas não veio. Essa festa é para quem me viu quando eu não era ninguém. Para quem ficou quando tudo era incerteza. E vocês, me deram as costas. Agora eu devolvo o gesto. Fiz um sinal com a cabeça para o segurança. Ele entendeu. Com educação, mas sem hesitação, os guiou de volta até o carro. Meus pais se viraram algumas vezes. Minha mãe chorava. Minha irmã desviava o olhar, ferida no orgulho. Eles não gritavam. Não insistiam. Porque, no fundo, sabiam que não era raiva o que eu sentia. Era convicção. De volta à festa, fui recebida com um brinde. Todos à mesa levantaram as taças e alguém gritou: a mulher que venceu o impossível. Senti uma emoção intensa no peito. Mas dessa vez, não havia dor. Era alívio. Era justiça. Durante anos, busquei naquelas 3 pessoas o amor e reconhecimento que negaram com desprezo. Mas agora, eu sabia, não era minha obrigação curar o que eles escolheram destruir. Do outro lado, o silêncio. Meus pais e minha irmã voltaram para casa, sozinhos. Com o peso do arrependimento.
e sem direito ao recomeço. Tentaram me moldar para caber nas expectativas deles, sem saber que eu era muito maior do que qualquer papel que me deram. Não foi vingança. Foi resposta. E às vezes, o silêncio é o castigo mais alto. Se essa história te tocou de alguma forma, não esquece de deixar o seu like, isso ajuda muito o canal a crescer e a continuar trazendo histórias emocionantes como essa. Aproveita também para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma novidade. Agora me conta nos comentários, você faria o mesmo que essa filha fez? Teria coragem de dizer não para uma família que só te procurou depois do sucesso? Quero muito saber sua opinião. E me diz também de qual cidade você está assistindo esse vídeo, assim posso passar lá nos comentários e deixar um coração especial para você. Ah, e se você conhece alguém que já foi tratado como a ovelha negra da família, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Às vezes, tudo que ela precisa é ver que não está sozinha. Muito obrigada por estar aqui. Até o próximo vídeo.